Continuando aí o trabalho com os descritores do SPAES, D67. Resolver problemas envolvendo cálculo de área de figuras planas. Cálculo de área. Então, na questão 58, diz que um pingente possui formato conforme indicado na figura abaixo, ó, tipo uma cruzinha. Determine a área desse pingente em centímetros quadrados. Ora, eu não tenho uma fórmula para calcular a área de uma figura plana dessa forma, certo? A gente calcula a área de triângulo, de retângulos, de quadrados, certo? De hexágonos e aí vai. Então, o que é que eu posso fazer para calcular essa área? Se a figura ela é estranha, eu posso tentar cortá-la em figuras que eu conheço. Então, se eu pegar essa figura aqui e cortar aqui, ó, digamos, as asinhas dela, vai cair em figuras conhecidas. Então, vou dividir minha figura em 3 partes. Se eu calcular a área da parte 1, parte 2, parte 3 e soma, eu tenho a área toda aqui. Então, bora lá. Vamos calcular a parte 1. Se você olhar a parte 1, ó, ele tem comprimento 1,5 e a altura dele vai ser a mesma altura que está aqui do outro lado, ó, 1,5, certo? Então aqui vai ser 1,5. Então a gente chega à conclusão que essa figura é um quadrado. E ainda mais, essa área 3 aqui, ó, ela é a mesma área 1, certo? É também um quadrado de lado 1,5. E agora então vamos calcular a área do quadrado. A área do quadrado é dada pela fórmula lado ao quadrado. Então a área 1, que é um quadrado, é o lado, que é 1,5, elevado ao quadrado. A área 1 vai ser 2,25 metros quadrados. Da mesma forma, eu posso calcular a área 3, que é igual à área 1. Então, a área 3 também vai ser 2,25 metros quadrados. Então, basta calcular agora a área 2. A área 2 claramente é um retângulo. A área de um retângulo é base vezes altura. A base, no caso aqui, ela aparece aqui em cima, ó, é 1,5. Então eu tenho a base. E a minha altura, esse tamanho todo aqui, ó, é esse pedacinho aqui, ó, que é 1,5, mais essa distânciazinha aqui, que também é 1,5, mais essa parte de baixo aqui, ó, que é 4. Então é 1,5 mais 1,5 mais 4. Logo a altura vai ser 7 centímetros. Ora, eu tenho a base, eu tenho a altura, é só multiplicar. 1,5 vezes 7, 10,5 centímetros quadrados. Eu dei uma corrigidazinha aqui em cima que eu tinha colocado metros, mas os valores estão todos em centímetros. Agora, a minha área total é eu somar a área 1 mais a área 2 mais a área 3. Então, somando, ó, área 1, 2,25 mais área 2, 10,5 mais área 3, 2,5, vai dar aqui 14 com 15 centímetros quadrados. Item B. Questão 59. O estábulo de uma espécie de casa coberta, onde animais domésticos como gato, bovino ou cavalos ficam geralmente para dormir e alimentam-se, o estábulo para um cavalo ocupa em média 12 metros quadrados de espaço. Observe o terreno a seguir. Então a questão está me dizendo que para um cavalo, um único cavalo, ele ocupa 12 metros quadrados. Então, se você tem um cavalo, você tem que ter um estábulo, certo? Um local de 12 metros quadrados só para um. Aí ele pergunta, quantos cavalos pode ser colocado neste terreno? Ele colocou o terreno aqui, ó. Ou seja, quantos estábulos podem ser feitos, levando em consideração que deve haver o espaço para o corredor conforme indicado na figura. Então, ó, ele te dá um terreno, ó, de 24 metros por 9 metros. E você tem que tirar este corredor aqui, ó. Esse corredorzinho que é 24 metros, que é o comprimento todo, por 3 de largura. Então, ó, se é 3 de largura, vai sobrar o quê? Ó? Se aqui o total é 9, sobra 3 para cima e 3 para baixo.
Então eu tenho que calcular a área desse retângulozinho aqui embaixo, ó, 24 por 3, e desse aqui de cima, que também é 24 por 3. Então, calculando uma e multiplicando por 2, eu tenho a área dessas duas partes, a de cima e a de baixo. Então, eu tenho que calcular aí, ó. Eu tenho dois espaços onde vão ficar os cavalos. Então, a área do local onde vai ficar os cavalos é duas vezes, porque eu tenho duas áreas, ó, base vezes altura, 24 vezes 3, que é 72 vezes 2. Então, somando essas duas áreas, dá 144 metros quadrados total. A questão me diz que um cavalo tem que ficar em 12 metros quadrados. Então, eu vou pegar esse 144, dividir por 12 e eu tenho a quantidade de estábulos que eu posso construir nesse terreno. Então, ó, 144 dividido para 12 dá 12. Então dá para construir 12 estábulos. Como são duas áreas, 6 de um lado, 6 do outro. Cada estábulo só pega um cavalo. Então eu só vou ter 12 cavalos, item C. Questão 60. Uma almofada possui o formato representado na figura abaixo. Aqueles encostozinhos que a gente tem em casa, que é bom de assistir filme. Quantos centímetros de tecido serão necessários para revestir as almofadas por completo? Então ele quer que você calcule a área dessa parte de cima, a área dessa parte de baixo, a área dessa parte lateral, a área da frente e a área de trás. Calcule tudo e some. Então bora lá, começando aqui pela parte de cima. Isso aqui é um retângulo que tem a altura aqui 50 centímetros e eu preciso agora, ó, desse comprimento. Então, para calcular a área desse retângulo, eu preciso desse valor de x, só que a questão não me dá. Mas, se você olhar esse x, ele é a hipotenusa desse triângulo que está aqui na frente, ó. Então, utilizo o teorema de Pitágoras, que nós já vimos em outras aulas, para achar o valor desse x. Então, por Pitágoras, x ao quadrado é 120 ao quadrado mais 160 ao quadrado. 120 ao quadrado, 14.400. 160 ao quadrado, 25.600. Somando, vai dar 40.000. Raiz quadrada de 40.000, 200. Então, essa é uma forma de fazer. Mas, você poderia ter também lembrado daquele triângulozinho 3, 4, 5. Aí você me pergunta, como é que eu vou lembrar desse triângulo, professor? É teste. Você faz um teste, se der certo, você se deu bem, ganhou o tempo. Ó, eu tenho as duas hipotenusas. Ou os dois catetos, aliás. Eu tenho os dois catetos. Esse é o cateto menor, esse é o cateto maior. Se isso aqui tiver relação com 3, 4, 5, eu vou pegar esse cateto menor, dividir por 3. Com isso eu chego à conclusão que 120 é 3 vezes 40. Agora, esse 160, quando eu divido por 4, vai dar 40. Então eu chego à conclusão que 4 vezes 40 é 160. Ora, o 3 está multiplicando 40 e o 4 está multiplicando 40. Ó, 3, 4, 5. O x vai ser 5 vezes 40. Que seriam os 200 que nós achamos lá. Só outra forma de fazer. Você faz pelo jeito que você achar melhor para você. Então, esse retângulo de cima tem 50 de largura e 200 de comprimento. A área de um retângulo, base vezes altura, ou então comprimento vezes largura. Isso aí que vai dar 10.000 centímetros quadrados. Então, agora vamos fazer esse triângulozinho que já está destacado. Esse triângulo seria minha área 2. Ora, no triângulo retângulo, a base e a altura, elas coincidem com os catetos. Então, a base é 160, a altura 120. A área de um triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Então, a área 2 vai ser 160 vezes 120 dividido por 2. Eu não preciso multiplicar logo aqui. Eu vou fazer essa divisão. 160 dividido por 2, 80. 80 vezes 120, 9.600. Essa área 2 aqui da frente. Agora, observando o triângulozinho lá de trás, ó, eu vou chamar ele de área 3. Dá para perceber que ele é igual
a esse triângulozinho aqui que eu chamei de área 2. Então a área vai ser a mesma, não precisa eu fazer o cálculo. A área 3 é igual à área 2, que é 9.600 centímetros quadrados. Agora eu vou chamar de área 4, ó, esse retângulozinho que tem aqui em pé, ó. Certo? Ele tem comprimento 50, altura 120. A área do retângulo, base vezes altura. Logo, essa áreazinha aqui, 4, vai ser 50 vezes 120, 6.000 centímetros quadrados. Por fim, só falta essa base aqui que está encostada no chão, que vai ser a minha área 5. Ela tem comprimento 160 centímetros e largura, essa mesma aqui de cima, ó, que eu posso trazer aqui para baixo, ó, 50 centímetros. Então essa minha área 5 vai ser 50 vezes 160, como é um retângulo, base vezes altura, 8.000 centímetros quadrados. Para saber a área total, soma os 5 resultados. Somando tudo, 43.200 centímetros quadrados. Item A.